quanto da nutrição, da, como que fala isso? A stickability, quanto a pessoa consegue ficar mantendo uma dieta, um plano alimentar, esqueci o nome disso. Adesão. O quanto de uma adesão de uma alimentação saudável e tal tá atrelada a como é a dieta dela, então você faz uma dieta pra ela, ou ensinamentos comportamentais você vai ter que passar pra essa pessoa. Como que é dividido isso? Tá. Então vou te devolver com outra pergunta. Por que você come o que você come? Muito boa essa pergunta. Em um momento da minha vida, há pouco tempo atrás, eu só comia por prazer mesmo. E hoje E você. hoje eu como por saúde mental. Legal, ótimo. Eu costumo dividir, Lutz, assim, como eu falei, eu não sou eu sou casado com uma psicanalista, com psicóloga, mas eu não sou. Mas assim, Você curte o assunto? curto, cara. E um beijo, meu amor, Cláudia. Ela gosta de Freud, eu gosto mais do Jung. Não é que eu gosto mais do Jung, cara, eu entendo melhor a linguagem do Jung, embora eles convirjam em muitas coisas. E eu tenho um amigo, por exemplo, o Mike, que ele é da comportamental. Então, cara, eu gosto, eu tenho essa coisa que você tem, assim, cara, deixa eu ver o que cada um pensa. Então, assim, quando eu tô dando aula, eu falo para os meus alunos assim, galera, não precisa ler nenhum tipo de livro de psicologia, nada, mas você vai estar com o paciente, só tem dois motivos que fazem com que ele escolha alimento B ao invés do alimento A, que é ou emocional ou intelectual. Entende? Então, eu parto desse princípio, Lutz, que a gente tem escolhas emocionais e escolhas intelectuais, que cada linha de psicologia, da yoga, não sei o que, vai chamar de um jeito. Então, vamos lá. Eu falei aqui para uma pessoa que o azeite de oliva tem BBB. Provavelmente essa pessoa vai falar assim, cara, era o empurrãozinho que faltava para eu começar a pôr azeite de oliva na salada, entende? Então, eu começo com o intelectual, mas uma hora internaliza-se esse aprendizado e, cara, a pessoa não consegue mais comer sem o azeite de oliva. E uma hora ela vai estar jantando com uma pessoa especial e isso vai criar um imprint nela de memória. Isso é feito com a gente na infância. Tu imagine tu crescer a vida inteira, cara, com uma propaganda de sucrilhos de um tigre falando tenha energia, tenha força. Um tigre que vai pegar, usando uma linguagem de Jung, vai pegar no arquétipo de herói, coisa que o menino tem, meninos não choram, né? Então, seja um tigre, seja valente, cara, daí você linka aquele cereal, aquele açúcar com aquela energia que dá força do Nescau, né? Ou abra a felicidade. Então, cara, a gente cresce com pistas emocionais para escolher isso. Nossa, isso é muito É interessante. muito profundo. Agora, eu tenho outra coisa pra te falar, cara. Você nunca comeu carboidrato, você nunca comeu proteína. A gente não come nutrientes, Lutz, a gente come comida. Você não vai, chega numa praça de alimentação no shopping e pergunta para as pessoas quantas calorias está comendo hoje? Quantos gramas de carboidrato você está comendo? A pessoa nem sabe, só se for uma pessoa bitolada igual nós, entendeu? Mas não sabe, por quê? Porque as pessoas têm outras motivações para comer. Então a chave no processo clínico, cara, é eu começar a descascar esse paciente e ver qual que é a motivação que pega. Eu lembro de um paciente meu, cara, que foi um aprendizado. Ele chegou, eu gosto de passar a tarde como lanche para os meus pacientes, ali 50 até 70 gramas de oleaginosas, dependendo do peso do paciente. Então eu gosto de fazer um mix de nuts, porque as oleaginosas elas se complementam. Uma tem mais magnésio, outra tem mais zinco, né? Então eu jogo a castanha do Pará, castanha de caju, noz pecan. Eu geralmente falo assim, ó, escolha 3 que tu curte, amêndoa, sei lá, sabe? Aham. Escolha 3 e bota 60 gramas. Cara, aí ele chegou e me mandou um áudio, ele é economista. Aí falou, porra, Ney, isso me ferra, cara. Eu tava fazendo as contas aqui, essas calorias dessas castanhas, dá pra comer 2 pão francês. Você veja, ele não tá errado na visão dele, mas é uma visão que não vai além das calorias. Aí, meu irmão, daí eu dei uma aula pra ele. Eu falei, ó, isso aqui vai fazer... Eu fui através do intelecto dele, mexer lá no emocional dele, na insegurança dele. Entende? Então, assim, eu falei, bicho, chamei ele pra razão. Falei, você concorda comigo que 100 quilômetros, uma estrada X, uma estrada... Mesma coisa que eu te falei. Então, veja, como é que a gente vai trabalhar com isso e tal. E, cara, fez sentido. Perceba a tua saciedade que é igual assim, é investimento. Eu coloco para você 400 calorias de oleaginosa agora, mas na janta tu come 200. Só que se eu colocar 400 calorias de pão, na janta tu come 600, porque vai flutuar a tua insulina, Putz. entendeu? Não posso ter a visão só das calorias, só no momento que o paciente come. Essa é a Vai pegada. pela lógica ali, né? Só Para que nem algumas sempre. pessoas, sim. É,
É isso que eu ia falar, nem sempre funciona isso, né? É, Pra mim, pelo menos, não, eu sabia o que era saudável. Eu sabia que eu comia era errado, mas eu não. Parecia que eu não tinha controle sim, sobre o que eu comia, sim. sabe? Tipo, eu só comia. Aí entra em outro ponto, Lutz, que é assim, você criar novas lembranças, criar novas memórias, novos momentos de relação com o alimento. Então, por exemplo, assim, cara, você tem que achar com aquele paciente estratégias. Cara, o Nutri ele tem que saber fazer receitinhas também, entende? Então, cara, ensina o cara a fazer Verdade. uma panqueca bonita, sabe? Que ele termina de comer, ele precisa ir no banheiro porque o cocôzão tá pronto. É isso, cara. Então, e eu vou falar muito de intestino aqui, porque eu acho que não tem uma pessoa chegar no meu consultório e falar assim, eu quero emagrecer. Você vai no banheiro todo dia? Não. Então não tem nem. Esquece o emagrecer. Esquece. Entende? Então, assim, a parte emocional também tem um porém aqui, Lutz. Eu, como nutricionista, tenho que saber meu limite. Assim como eu não quero professor de educação física passando dieta, o nutricionista não é psicólogo. Então, chegou num ponto emocional que eu não Justo. consigo entrar, eu vou encaminhar para um profissional. O ponto emocional ali, às vezes, não consigo tratar em consulta mesmo. Tem pacientes, cara, que eu encaminho ou para minha esposa ou para alguma indicação dela, porque e é engraçado, eles me abandonam e ficam com ela, porque eles viram que a questão era mais emocional do que qualquer outra coisa. Entende? Olha Então, que interessante. Consegue é, dar um exemplo, tipo, de uma questão emocional dessas? oh, fácil, cara. A gente tem muito caso, cara, os casos mais difíceis que eu peguei, dois casos que me marcaram assim, cara. Primeiro caso foi de uma menina que ela chegou na minha consulta gordinha. Cara, e por isso que a gente tem que ter muito cuidado com a gordofobia, cara. Com assim, é gordo porque é preguiçoso. Cara, o buraco é sempre mais embaixo, Lutz, tá? E assim, e tem que ter cuidado com a gordolatria também, que eu chamo, que é assim, você idolatrar a gordura. Ah, porque é só um padrão, não. A obesidade, a obesidade é predisposição para inflamação, você tem que cuidar. Mas o meio termo que a gente tava conversando antes, né? Então, veja, ela chegou no meu consultório, ela falou assim: olha, eu quero emagrecer. Ela só mandou essa. Aí, cara, o método que eu ensino, Lutz, é assim, ó, eu não faço um monte de cálculo que o nutricionista aprende a fazer, um monte de cálculo, agora a tua dieta tem que ter X calorias e vou te passar uma dieta. Não. Eu começo a montar a dieta de trás para frente. Eu falo assim, Lutz, o que você come no café da manhã? Ah, isso e aquilo. E eu já vou alterando ali, tá ligado? Depois eu vou pensar em calorias. Às vezes, no primeiro momento, eu nem penso em calorias. Eu quero só que você tenha aderência, palatabilidade, gere aprendizados, recompensas ali. Mas enfim, ela chegou, eu fui construindo a dieta com ela junto, como eu faço com os meus pacientes. Dieta ficou bonita? Bonita. Vai conseguir? Vou conseguir. Nossa, adorei. E se emocionou e papo. Cara, deu um mês, 2 meses, ela voltou. Essa paciente me marcou bastante, Lutz. Porque ela voltou e daí eu falei. Cara, eu tinha percebido que eu não tinha emagrecido. Só que eu gosto de ver como que o paciente vai se expressar. Eu não vou falar assim, ô, tu não emagreceu, né? Eu sempre digo assim, ó, você pode ter ciência e humanidade junto, né? Você pode ter base científica no que você fala, ao mesmo tempo não em detrimento da coisa que nos torna humanos. Então eu deixei ela falar, e ela, cara, ela começou a chorar na consulta. E, cara, como eu não sou psicólogo, eu não preciso ficar sem chorar. Eu choro junto se precisar, tá ligado? O psicólogo tem que ser mais frio, né? Ela falou assim, eu acho que engordei. Aí eu falei, posso te pesar, te avaliar? Ela falou, podes, só que eu não queria que você me contasse. E daí ela pesou, e daí ela viu pela minha expressão que, como eu falei, eu sou isso aqui na consulta. Cara, e daí ela meio desandou a chorar assim, daí ela falou, te decepcionei, decepcionei mais um Nutri, né, Ney? E daí eu falei, e cara, eu tava torcendo tanto, cara, pra dar boa com ela, cara. Quando o paciente chega e me fala assim, cara, eu tenho certos eu tenho medo quando o paciente chega e fala assim, já fui em 200 Nutri, você é minha última esperança. Porque não é possível que eu não tenha 200 colegas bons, entendeu? Eu acredito muito mais no Nutri do que nos pacientes. Mas é interessante essa palavra que ela usou, né? Tipo, decepcionei mais um Nutri. É interessantíssimo, mas você vai ver onde é que isso vai chegar. Aí eu falei, não, querida, vamos lá. Aí eu fiz uma pergunta, cara, que virou o jogo. Assim, eu falei assim, onde é que eu errei? Me diga, por favor. Eu quero construir essa dieta com você. Cara, pense em uma pessoa querida. Sabe que você fala assim, cara, eu vou dar minha alma pra ajudar essa pessoa. Eu até me arrepio, velho. Falei, me fala o que que eu errei. Aí ela. Aí foi esse cara. Daí começou a chorar. Daí ela falou assim: ó, vou falar uma coisa que eu não falei pra nenhum outro nutricionista. Ela falou assim: eu fui abusada na infância.
por uma pessoa que vivia no meu lar. Padrasto, acho. E eu percebi que à medida que eu ficava mais feia, ele me procurava menos. Entende? Então, essa pessoa, ela ficou gordinha para ficar pouco sexy. Então, ela falou assim, a tua dieta deu certo, Ney. Nas primeiras 2 semanas eu comecei a desinchar e eu comecei a me sentir nua. Insegura. Porque o que me protege Caramba, cara. dos olhares dos homens, do abuso, porque aquilo ficou, né, cara? Fica no psiquismo da pessoa. Então, assim, eu falei, não é de mim que você precisa. Porque eu posso passar a dieta perfeita pra ela, mas perfeita. Por isso que eu digo que o nutricionista, que só calcula caloria e manda o paciente embora, ele é um insensível, ele nem merece esse rótulo de nutricionista. Ela falou assim, eu não consigo. Começou a me modificar. E, cara, ela falou assim, eu não sei porquê, mas eu me senti à vontade de falar isso com você. Talvez porque eu fui mais humano, chorei, abracei ela, né? Então, esse é um exemplo de que eu posso passar tecnicamente todos os compostos bioativos, as fibras. Cara, passa a dieta perfeita. Não vai dar nada. Não vai fazer. Precisa de terapia. Só que às vezes a gente consegue. Você pediu 2 exemplos, né? Tem um exemplo que é o oposto, a anorexia, que eu tive. Quer que eu fale já? Quer me fazer uma pergunta antes? Não, pode falar. E essa é uma paciente que me marcou também, porque eu nunca tratei transtorno alimentar. Como eu te falei, eu comecei na nutrição esportiva, daí eu fui para funcional e hoje saúde pública. E, cara, ela chegou no consultório de jaqueta, então eu não percebia a magreza que ela tava. É uma pessoa muito querida, cara. E com muito respeito eu falo dessas histórias, porque amanhã depois, né, que teu podcast que chegue talvez nessas pessoas e elas vejam que a identidade delas foi preservada. Ela chegou com uma jaquetona, assim, não era tão frio assim em Curitiba, embora Curitiba seja frio. E conversa vai, conversa vem, ela entrou com os pais na sala. E já era adulta, assim, entrou com os pais. E os pais sérios, formais, o pai dela de terno e gravata, assim, notei que era alguém importante, assim. Ela falou, eu falei, então, querida, o que eu posso te ajudar? Eu gosto de começar a consulta assim, sabe? Conta aí, abre o jogo, né? Tipo você, fala aí. E daí ela falou, então, Ney, eu tô com um problema de transtorno alimentar, era alguma coisa assim, eu tenho anorexia. E eu falei, bom, e os pais assim, cara, pensa. Eu falei, olha, eu acho que não vai dar pra eu te atender. Porque eu sei meu limite, sabe, Lutz? Assim, às vezes a gente tem o ego meio inflado, todos nós temos nossos narcisismos, mas quando entra na prática clínica, cara, eu hoje, assim, já faz um tempo que eu sei que falo, cara, ali, ó, tipo, vem alguém e fala assim, vamos dizer que você é meu paciente e fala, Ney, minha esposa tá gestante, atender ela? Não, cara. Não, nem sei atender. Nem vou sentir prazer em atender gestante. Eu tenho um Nutri na minha clínica que faz isso. Então eu falei, olha, querido, eu não vou poder atender transtorno alimentar e tal. Aí o pai dela interrompeu, assim, botou a mão na minha mesa e falou assim, ó, Ney, é o seguinte, ela consome todo o teu conteúdo, ela adora você. Tem que ser você. O troço tá feio. Então, nesse momento, eu gelei, né, cara? Assim, ó, nesse momento, o que o pai dela disse em outras palavras? E numa linguagem psicanalítica até, essa paciente tem transferência com você. Ali vai dar liga. Sim. Cara, eu tinha acabado de fazer um curso de hipnose, cara. Até isso eu fui fazer pra entender, né? Não usei nada. Teve uma vez que eu hipnotizei uma paciente e falei, nunca mais quero fazer isso. Mas enfim. E daí eu olhei pra essa paciente, Lutz, e usei essa minha autoridade. Eu sabia que eu não era tão fodão, mas eu usei isso, cara, pra poder funcionar a coisa. Aí eu olhei bem sério pra ela, cara, e falei assim, ó, então não brinca comigo. Vai ser só uma vez que eu vou tentar. Você faz exatamente o que eu tô pedindo. Ela gelou, ela falou, aham. Cara, Lutz, 1,70 m, 40 quilos, cara. Uma coisa assim que você tá salvando uma vida. Não interessa se você não trabalha com isso, entendeu? E eu interpretei esse personagem porque eu falei, opa, a pessoa consome meu conteúdo, então eu já tenho autoridade pra ela, certo? Então agora eu vou impor isso, cara, pra salvar a vida dela. Aí eu cresci. Falei, ó, então a partir de agora é o seguinte, você é a única pessoa que eu vou orientar assim na minha vida, não faça eu perder meu tempo. Falei alguma coisa assim, sabe? Mas, cara, é muito de feeling da hora, assim. Você não vai falar pra qualquer paciente fragilizado que entra, entende? Ali eu Não, notei... você entendeu que tinha um vínculo ali já, que já tinha acontecido, e quando isso acontece, você pode usar isso a seu favor. Isso, Não foi isso? pra salvar a pessoa. E foi isso que aconteceu. Passou as primeiras consultas, depois eu cheguei e pedi pra ela. Falei, ó, fulana,
eu não quero mais teus pais na consulta. O fato de eu ser casado com uma psicanalista me ajudou muito a entender, Lutz, que assim, a minha esposa, ela só jogou no ar, assim, porque eu contei desse caso, né? Ela não foi consultar com a minha esposa, ela já tinha psicóloga dela, acho. Mas ela falou assim, olha que interessante, né? Como os pais dela interferem na consulta. Será que esse vazio no estômago não é um espaço que ela tá buscando? Olha que interpretação, cara. Sensacional. Uma coisa que eu nunca teria me tocado. Eu falei, cara, ela precisa de espaço. Os pais falaram assim, cara, que no auge da anorexia, ela só comia quando não tinha ninguém olhando. E comia pouco, tipo um morango por dia. Entendeu? Aí eu falei, cara, essa pessoa precisa de espaço. Eu voltei, eu falei, ó, querida, agora, a partir de agora, eu quero só você na consulta. E deu boa, cara. Sabe aqueles memes, tipo camiseta, assim, de gordinho, vencia a anorexia? Ela virou isso aí, cara. Ficou até com uma pochetinha. E se aceitando, cara. Foi Que maravilhoso. maneiro, cara. Sim, foi um caso, assim, que eu tenho orgulho do jeito que eu conduzi. Salvei uma vida, praticamente, porque ali ia ser muito complicado. Voltou a menstruação, voltou o cabelo a ficar forte. Aspectos... Não estamos falando de estética, sabe? Estamos falando de Saúde. saúde, cara. Pô, muito interessante, Então, isso, cara. Esse eu agi pelo lado emocional, mas foi porque eu tinha acabado de fazer um curso de hipnose, porque eu estudei rapport, não sei o quê, pum. Isso já faz um tempo. Então, mas é difícil, cara. Transtorno alimentar é algo, eu acho, pelo menos, bem fascinante, assim. A minha banda favorita é Silverchair, não sei se você conhece. Porra, curto. É. O Daniel Jones, né, teve anorexia e tal, vários problemas. E aí, eu lembro dele dando uma entrevista ou falando sobre, não lembro exatamente, assim, qual que foi o contexto. Mas ele falou que ele passou por aquilo, né, começou a anorexia dele com 17 anos e tal. Ele já tinha tido sucesso lá, com o primeiro álbum deles com 15 anos. E aí ele tinha muita pressão da gravadora, muita pressão de todo mundo. E ele falou assim, pô, eu sinto que o alimento é a única coisa que eu consigo controlar na minha vida. Então, você vê como é totalmente emocional. Tipo, ele nem tinha problemas com... Devia ter alguma coisa, mas assim, nem era um problema estético, digamos, né? Ele falou assim, não, é só porque eu consigo controlar quanto eu como. E aí ele comia uma fatia de maçã por dia. Nossa. E aí, pô, eu acho bem interessante esse lado emocional do alimento Eu não também. sei o desfecho da história dele. Daí o Não que sabe? rolou? Aí ele é um cara, é muito legal a história dele. Aí ele se curou disso, né, e tal. Ele passou por vários terapeutas e tal, e ele acabou virando, eu acho que já era vegetariano. Passou por isso, conseguiu passar por isso, só que ele parou até um tempo de fazer música porque ele não conseguia fazer música sem estar triste. Então ele percebia que ele se colocava em situações pra ficar deprimido pra conseguir ser criativo. Então, uma das últimas coisas que ele falou, com uma entrevista que eu vi dele de uns 2 anos atrás, ele falou, pô, eu tive que parar de fazer música porque Por eu só... saúde mental. E aí hoje ele voltou a fazer música e tal, mas ele foi fazer outros tipos de arte, foi pintar e tal. Loucura, né? Mas é bem interessante, Que cara. massa, cara.